mas também falando dessas de beleza, de que acreditar no produto e na jornada que isso vai proporcionar também é parte do processo, né? É muito mais fácil vender um produto quando tu não precisa vender uma mentira. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Tô muito feliz em mais um episódio do EdusCast, estar aqui com vocês, acompanhar vocês durante esse episódio, porque hoje eu vim aqui pra aprender. Porque eu tô com a Dani Santos e ela é especialista em vendas e ela fala pra mulheres. Então, eu vou ser a voz de vocês aqui, como eu sou em muitos episódios, mas eu quero aprender mesmo, beber dessa fonte pra que a gente se potencialize, que a gente seja mais dona dos nossos negócios e tenha esse perfil mais de empreendedora, de cara. Eu faço acontecer. E a Dani tá aqui, veio trazer essa visão pra gente. Dani, é um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu. Obrigada. E, gente, a Dani é uma parceira da Eduz. Mas, e a gente aqui já conhece ela, mas eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, que você trouxesse um pouco da sua trajetória, de como você chegou até aqui, mas uma apresentação breve para que a galera te conheça. As suas redes sociais já estão aqui no box de descrição do vídeo, tá? Então vocês podem seguir a Dani no Instagram, mas eu gostaria que você se apresentasse para a galera que está acompanhando o episódio agora com a gente. Tá certo. É um prazer, meu nome é Dani Santos, eu tô aí no marketing digital, né, vendendo infoprodutos e tudo mais, com mentorias desde 2021, então vão fazer 4 anos em junho, e eu tomei essa decisão porque eu já tinha uma experiência como mentora, só que dentro do mercado de vendas diretas, né, então dentro de uma empresa de cosméticos, eu já estava há 8 anos treinando mulheres para as vendas e treinando mulheres também para construírem equipes, né, e se tornarem líderes, e aí, há 4 anos atrás, então eu tomei a decisão de fazer essa migração, para que eu pudesse treinar qualquer mulher de qualquer equipe, né? Porque naquela época eu treinava somente a minha equipe lá dentro. E tinham muitas pessoas que queriam aprender comigo. E aí foi onde eu tomei a decisão, então, né, de sair da empresa para treinar qualquer pessoa que quisesse realmente aprender comigo. E eu acredito que essa sua escolha de migrar mesmo tenha sido ótima, porque você, como você disse, você expandiu o seu público, você treinava só a sua equipe e você foi para treinar mais pessoas. Mas quais são os medos e angústias que permeiam um processo como esse? Porque foi um grande passo, né? Foi um grande passo. Na verdade, eu já estava desde abril de 2020 pensando nisso. Então, eu fiquei mais de um ano estudando o mercado digital, entendendo. Eu lembro que nesse um ano eu ficava ouvindo muito podcasts do mercado digital para entender sobre lançamentos e os erros e os acertos e tudo mais. E aí, então, em junho de 2021, tomei minha decisão. E realmente a gente tem muito medo, mas a gente tem que agir além do medo, né? A coragem não é o não ter medo, é você agir além do medo. Mesmo com medo você vai, isso é o ato de coragem. E eu sempre falo que, diferente de muitas pessoas que podem agregar, né? Então, poxa, eu trabalho aqui, eu trabalho na área da odontologia, vamos supor. A pessoa pode agregar, começar no digital e continuar atendendo. Só que na empresa que eu atuava, eu não tinha essa opção. Porque lá no meu contrato, ou eu estava lá dentro, ou eu pedia, né, então, a minha saída para treinar pessoas de fora. Então, quando eu pedi minha saída, eu fui na cara e na coragem. Eu não tinha vendido nenhuma mentoria ainda. Então, eu pedi minha saída num mês, no outro, comecei o meu processo de lançamentos e tudo mais, sem saber se ia dar certo. Não tinha ninguém que tinha falado, olha, eu vou adquirir, eu vou me tornar essa aluna, até porque eu não tinha divulgado nada. Então, foi realmente um ato de bastante fé, bastante coragem. Eu tive medo, porque eu tinha um ótimo ganho dentro da empresa, eu tinha uma carreira bem consolidada. E diferente, vamos supor, de uma dentista, vamos supor, que entrei no digital, não deu certo. Ela consegue voltar e atuar na área dela. Eu não conseguiria voltar e retomar a minha equipe. Eu teria que recomeçar do zero, como consultora de beleza e tudo mais. Então, o processo era bem mais desafiador, digamos assim, né? Mas deu tudo certo.
Ai, que máximo. Você falando, veio aquela frase da galera, tipo, ai, queimem os seus barcos, né? Tipo, quando você chega, quando você aporta, você precisa fazer acontecer, a sua equipe também não pode ter um barco pra voltar, e aí você queima o barco e faz acontecer. E, Dani, me fala, você trabalhou com beleza no universo praticamente 100% feminino, só que antes disso você já falava pra mulheres? Você já tinha esse apelo de movimentar e transformar a vida de outras mulheres? Eu comecei no mercado da beleza em 2014, né? Então eu era bem novinha, tinha 20 anos, 21. Então foi assim o meu primeiro cargo, digamos assim, de algo maior que eu fiz. Mas eu sempre gostei dessa área de vendas. Uns 2 anos antes eu havia trabalhado numa loja de calçados, e essa loja de calçados que eu trabalhei, elas davam muito treinamento de venda, de técnica de venda mesmo, sabe? De você entender características, vantagens, benefícios, como falar de maneira que a pessoa queira aquele produto. Então eu comecei a gostar ali dentro dessa coisa da técnica. Então, por mais que eu trabalhasse na área da beleza, né? Porque quando a gente fala assim, trabalha com cosméticos, a pessoa acha que a gente sai maquiando as pessoas, né? Só que dentro do meu time, eu sempre trouxe esse viés da técnica de venda. E não vamos entender o que tem dentro aqui desse produto, ou vamos deixarem as mulheres mais bonitas. Eu sempre trouxe muito o lado mais técnico para elas entenderem o que é a venda, como acontece, como fazer um marketing bem feito para que a cliente queira realmente adquirir aquele produto. Mas claro que a gente faz em torno do produto que a gente vende, mas eu sempre dei treinamentos no qual ela pudesse, qualquer coisa ela pudesse vender. Tanto que as minhas consultoras, às vezes, elas trabalhavam ali e, por exemplo, vendiam bolo. Nossa, eu aplico as coisas que você me ensina também no bolo, por exemplo, né? E até hoje eu ouço isso. E é muito legal, e eu sempre gostei, assim, desse movimento de elevar o negócio das pessoas. Tanto que toda amiga que sentava do meu lado, que nem tinha a ver com o meu time, eu sempre buscava enxergar algo no negócio dela, que eu pudesse, olha, se você fizer isso daqui, acho que você vai melhorar um pouco as vendas. Posta sim no seu Instagram, que eu acho que você vai ter mais visibilidade. Então, isso sempre foi muito automático meu, sabe? Ai, que legal. É bom, tipo, então faz parte de você esse olhar mais estratégico em relação ao processo da venda, né? Gosto muito. E você acredita que a gente sabe que existem perfis de profissionais mesmo, mais vendedores, mais analíticos. Você acredita que a gente consegue treinar e aprimorar todo mundo para um processo bom de venda? Isso a gente pode trazer até para o contexto de que as pessoas estão construindo um time ali. Eu tenho uma pessoa que ela é muito boa e ela me ajuda em outras frentes do negócio. Como que a gente pode movimentar essa pessoa para avançar nesse nível, nessa skill de vendedor, ou ser mais estratégico no processo de venda? Eu sempre falo que venda não é um dom, né? A venda, ela é uma técnica. Então, a gente precisa de técnica para vender qualquer coisa. Uma vez que você aprende a técnica da venda, você pode vender um cosmético, você pode vender um carro. Você só vai precisar entender do seu produto. E eu acredito que qualquer pessoa pode ser, sim, treinada para isso. Hoje eu tenho alunas que eram totalmente tímidas, não conseguiam falar, não conseguiam abrir uma câmera. E é um medo também, né? Assim como eu tive o medo da transição, tem pessoas que às vezes têm medo em coisas simples. Por exemplo, abrir uma câmera e gravar um story, né? Sim. Mas a pessoa, ela vai vencendo cada etapa, ela vai evoluindo. Também acredito que a evolução para cada pessoa tem um tempo diferente, né? Então, porque cada pessoa, ela tem o passado dela, né? Então, por exemplo, uma experiência diferente. Então, tem pessoas que às vezes já trabalharam em algum setor que se comunicava com outras pessoas bastante, e outras às vezes trabalhavam num setor mais fechado, que não tinha tanta comunicação, né? Vamos supor, a pessoa trabalha dentro de uma cozinha. É diferente, às vezes essa pessoa, ela não tem essa comunicação com outras pessoas, então talvez ela tenha uma dificuldade maior para desenvolver, mas não significa que ela não vá conseguir desenvolver. Então eu acredito que toda pessoa pode ser, sim, treinada, desenvolvida. Eu confio demais, assim, no potencial de cada um, né? Quando a gente quer realmente fazer o negócio. E o método tá aí, né, gente? Se vocês quiserem, vocês podem seguir a Dani nas redes sociais e perguntar mesmo. Manda uma mensaginha pra perguntar um pouco mais sobre a mentoria. Eu sou muito falante, né? Extrovertida até, mas eu sou tímida. E até o meu processo de venda, apesar de, tipo, a gente vende todo dia, a todo momento. Mas o meu processo de venda, ele é mais sutil.
sutil. E ele se parece muito com o meu processo de compra. O meu processo de compra também é sutil. Eu detesto ir nos lugares e ser bombardeada de oferta, bombardeada de pessoas ao meu redor. Você acha que a gente consegue distanciar? Tipo, eu tenho um perfil de compra sutil. Então, eu sou uma compradora mais analítica. Eu consigo ser uma vendedora mais agressiva? Isso também dá pra treinar? Não é o meu viés, ser uma vendedora muito agressiva. Tanto que você falou sobre ser tímida, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu não sou uma pessoa de muitas amizades, né? Então é muito difícil eu sair, oi, 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 e conhecer todo mundo e ser aquele perfil de vendedora que, ai, olha aqui meu cartão. Isso eu não gosto. Eu gosto de gerar a venda muito mais pelo desejo, pela necessidade da cliente, de ser mais estratégica. Tanto que os meus métodos, eles são mais voltados para que eu já atraia a cliente mais quente, que tem mais tendência de conversão, e não aquela muito fria, onde eu vou ter que me apresentar e fazer todo o meu processo, e eu nem sei se ela tá afim. Eu acho muito indelicado, assim. Então, não é uma forma que eu gosto de trabalhar. Mas, sim, eu acredito que mesmo, às vezes, a pessoa sendo um pouco mais fechada, se ela quiser treinar, né, ela vai conseguir. Tanto que, quando a gente faz alguns aulões, né, a gente tem os nossos pitches de venda e tudo mais, e ali naquele momento a gente é um pouco mais agressiva. Os nossos pitches, eles convertem muito bem, mas é algo que acontece pontualmente, até para não ficar com aquela coisa muito vendedor, né? Ah, ele quer me vender o tempo inteiro, ela só quer me vender e tudo mais. Então, eu acredito que a gente tem que ter o feeling, sabe? De quando, onde, se a pessoa tá no calor para receber aquela oferta ou não. Sim. E o pitch é bom porque ele geralmente vem depois de uma construção, né? Exato. Então, você já consegue validar muito do valor daquele produto, se é o seu momento também. Exatamente. E aí, tendo essa expertise com as vendas e sendo especialista nessas estratégias, desde o dia 1 que você veio para o digital, você já trabalha e já aplica esse método. Sim. No meu primeiro mês eu já superei os meus ganhos que eu tinha na outra empresa. Caramba. Então tudo bem, né? Tanto que quando eu saí daquela empresa, eu fiz várias mudanças bem radicais, assim, vendi meu carro, peguei um inferior, troquei meu escritório por um menor, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu fiz isso tudo pra me resguardar ali, pra ter a garantia de que, opa, eu preciso fazer 5 mil, 6 mil. Se eu fizer isso, tá certo, eu já consigo me manter, né? Mas aí, pra minha surpresa, a gente fez muito mais. Eu superei ali os ganhos que eu tinha na outra empresa, já no primeiro mês. Aí, nosso primeiro lançamento já foi um sucesso. Então, nosso primeiro lançamento, que chamam de lançamento clássico, que é o oficial mesmo, a gente já passou dos 6 dígitos. Então, foi muito, muito bom mesmo. Ai, que máximo. Então, você já começou com lançamento, lançador? Já comecei. Não, no meu primeiro mês eu fiz mentorias individuais. Comecei com mentorias individuais. Para entender um pouco mais o terreno. Até porque o lançamento, ele leva um tempo, né? Que tem que fazer a captação e tudo mais. Mas aí, já no meu segundo mês, eu já fiz o lançamento E aí, hoje você continua com a estratégia de lançamento? Você tem produtos no Perpétuo também? Tenho produtos no Perpétuo, tenho produtos de lançamento, mentorias. Ai, que máximo! E aí, no digital, você acha que, tipo, você conseguiu se realizar, assim, Porque você falou que a sua ideia inicial era expandir essa entrega mesmo, né? De conhecimento, além da sua equipe, para outras pessoas. Sim. E hoje você já deve ter tocado muita gente. Você tem noção de quantas pessoas? Hoje a gente tem, se eu não me engano, na nossa base de alunas, 4.500 alunas dentro da plataforma. Caramba! E é um trabalho muito bacana, assim, porque a gente não investe tanto em tráfego, sabe? A gente só faz tráfego ali praticamente no período de lançamento. Os nossos perpétuos, eles não são perpétuos que rodam no tráfego. Eles são perpétuos das pessoas que chamam no Instagram mesmo. Tipo, quero entrar no teu curso, quero fazer parte, o que tu tem pra mim? Qual curso tu me indica? Então, é uma venda bem orgânica, né? Então, o lançamento a gente acaba tendo esse tráfego, renova a base e tudo mais, mas de resto, assim, é tudo muito orgânico. E as nossas alunas, elas vão subindo muito, né, na nossa esteira de produto. Então, elas começam, às vezes, com curso ou com uma imersão, e aí elas vão subindo, vêm pra mentoria. Agora a gente começou com os eventos presenciais também. Nosso último evento teve uma conversão muito boa pra mentoria, então, assim, foi muito bom. Evento presencial tem meu coração, assim. Nossa, é muito... Fortalece demais a comunidade, muito. demais. Autoridade, você constrói muito material pra
você usar, né? Mas deu um frio na barriga, vou confessar. Nossa, sim. Vou confessar. Mas todo movimento presencial, ele eu gosto dá muito. A gente tem, né, o Seven Summit é o nosso maior evento, assim, o encontro da comunidade dos parceiros Eduz. E aí, a gente trabalha ativamente na produção do evento. Então, cara, noite sem dormir, acordando bem cedo, várias ideias. Mas é tão gratificante na hora. Tem pessoas que gostam muito dessa vibe, assim, 100% digital, só pelo computador e tal, mas eu faço questão, né? Tanto que eu tô vindo aqui e eu tenho uma mentorada aqui de Sorocaba, eu falei, não, a gente vai almoçar. Então, por onde eu vou, eu priorizo encontrar as minhas mentoradas, as minhas alunas. Aí amanhã a gente tem mais um evento que a gente vai fazer um happy hour. Então, assim, eu gosto desse movimento e é onde eu consigo mais a confiança delas. E entender, né? Poxa, ela é de verdade. Porque tem muita gente que tem preconceito com o mercado digital. Mais um guru que tá vendendo na internet. Tem aos montes, né? Entende? E que tá mentindo e tudo mais. E aí eu faço questão desse presencial pra, tipo, não sou só mais uma, eu não tô mentindo, eu me importo contigo, eu quero entender um pouco mais sobre a tua vida, eu quero te conhecer, né? Então, porque eu realmente gosto de ver a evolução das pessoas. E é importante a gente ter um mentor nesse nível. Eu sempre falo pra galera de casa, assumam mentores pra vocês, porque é muito importante. Eu tenho, tipo, mentores que são meus amigos, e aí eles tiram um chapéuzinho, tipo, olha, Gabi, amo você, mas você tá errada, não é por esse caminho que você tem que ir. Exatamente. E aí eu tenho mentores que, cara, não vou dizer que são gurus, mas são níveis quase tão inatingíveis que eu falo, tá, vai acontecer. Um dia eu vou tomar um cafezinho com essa pessoa, tal. Tamanha riqueza que eles conseguem disponibilizar nas redes mesmo. O seu Instagram mesmo, eu fiquei rodando lá e eu falei assim, cara, tipo, essa produção de conteúdo tá na cara que foi estratégica para entregar uma transformação já. Então, olhando o Instagram, a gente fica pensando, tá, tipo, eu posso aprimorar nesse ponto, eu posso aplicar isso. E aí eu queria até saber de você, Dani, como que você também também é uma curadoria que você faz em relação a disponibilizar o material que você coloca nas redes para quem ainda tá chegando, para quem tá te conhecendo. Porque eu fui olhar seu Instagram e falei assim, cara, eu me senti próxima, eu me senti inspirada até. De, tipo, cara, legal, dá pra... E eu não estou procurando um negócio no digital e eu não tô desesperada. E às vezes você que tá em casa aí, que tá tipo, cara, eu tenho talento, eu vejo tanta gente girando no digital, fazendo acontecer, e eu não tenho como... Procurem perfis assim, o Instagram da Dani tá aqui embaixo. Mas eu me senti inspirada, tipo, cara, tem um movimento rolando. Dá pra entender que existe eu podia fazer parte disso. E aí eu queria saber como até você constrói, como mentora mesmo, como você constrói isso. Se, tipo, é intencional, se é genuíno, o quão estratégico a gente precisa ser também nas redes, sabe? Todo o conteúdo do Instagram... Agora fazem 30 dias que a gente contratou uma menina para fazer a criação dos posts, mas praticamente toda a escrita dos posts elas vêm de mim, né? Então tudo que tem lá foi criado e feito por mim. E a gente tem os momentos em que a gente age de maneira mais estratégica, então vem de encontro com o que vai acontecer naquele mês, né? Então, por exemplo, na semana passada a gente fez um lançamento com viés mais de venda de cosméticos, porque o meu nicho forte, ele é recrutamento e liderança, né? E semana passada a gente lançou, então, um curso de vendas. Então, a gente fica 15 dias, praticamente, batendo ali no Instagram, nos conteúdos mais voltados para venda. Mas o nosso conteúdo, ele é um pouquinho diferente. Ele é um conteúdo, assim, muito educativo, digamos assim. Ele é um conteúdo que faz ela olhar e falar, se eu não tiver aí, eu perdi. Entende? Sim. E essa é a intenção mesmo, é gerar um pertencimento muito grande ali, no qual ela fala, se eu não fizer parte desse movimento, eu não vou ter esse sucesso. E tem muitas líderes já no mercado, diretoras de vendas, que são boas, que conquistam viagens internacionais, já tem carro cor-de-rosa e tudo mais, e elas falam assim, Dani, eu tenho uma ótima produção, eu faço muito bem aqui na empresa, mas a sensação quando eu olho teus conteúdos, ou quando alguém fala é que, meu Deus, eu não vou avançar, eu não vou pro próximo nível se eu não estiver com ela, por conta do senso de comunidade, toda aquela coisa do pertencimento. Isso mexe demais com as pessoas, que todo mundo quer fazer parte de algo e ninguém quer sentir que tá perdendo, né?
As pessoas, elas querem sentir que, opa, eu sei tudo, eu vou, né, eu preciso entender tudo que tá acontecendo pra tomar minhas decisões e tudo mais. E elas realmente entram. E depois que entram, é muito raro elas saírem, porque realmente elas gostam do ambiente que é proporcionado. Ah, imagino. E comunidade que se retroalimenta, que você tem as mesmas vivências, cara. É ouro, assim. E aí elas vêm, depois vêm as consultoras delas, e a gente vai promovendo mais eventos e tudo mais, e aí a coisa vai fluindo. E dentro da Mary Kay, né? Acho que a gente pode falar o nome. Existe esse processo de avanço mesmo, de incentivo para que elas virem diretoras. Aqui em Sorocaba a gente vê vários carros rosa andando. E a gente já sabe, tipo, nossa, Mary Kay, ela é muito boa. E eu tenho um carinho muito grande pela marca. E aí, fazendo um rasgo aqui, tipo, como uma mulher preta mesmo, eu sou 30 a mais. Então, na época que eu era jovem, não tinha tanta maquiagem para pessoas com o meu tom de pele antes. Era um tom de peles muito escuros ou claros, sempre tinha que fazer uma misturinha e tal. E aí a Mary Kay foi uma das marcas que já tinha uma cartela muito vasta para pessoas com o meu tom de pele. E inclusive é uma base que eu uso até hoje, porque a base é perfeita e tal, e teve esse cuidado. Então era uma marca que a gente já sabia mesmo na qualidade de consumidora, eu já sabia que era uma marca que funcionava e que tinha esse olhar. E eu imagino que para vocês que trabalham ativamente, ou para você que trabalha com outras empreendedoras de vários nichos, mas também falando dessas de beleza, de que acreditar no produto e na jornada que isso vai proporcionar, também é parte do processo, né? É muito mais fácil vender um produto quando tu não precisa vender uma mentira. Entende? Quando eu trabalhei na loja de calçados, era uma loja de calçados muito boa, o dono falava isso. Vocês têm sorte aqui dentro, porque vocês não precisam vender uma mentira. Vocês sabem que todo o couro dessa bolsa, ele é bom, todas as ferragens ali da bolsa são boas. É raro uma cliente vir para reclamar de um defeito. E a mesma coisa é com o cosmético Mary Kay, né? Então, é muito raro uma cliente vir e falar, nossa, não deu certo, ou deu alergia. Mas, normalmente, a alergia é por uma questão da própria cliente, né, que às vezes tem alguma alergia em alguma substância, mas por não ter efeito ou por não ter aquela qualidade, isso é muito difícil. Então, fica muito mais fácil quando a gente realmente se vincula, né, a algo que realmente dá resultado, que é bom. E aí se torna muito mais fácil o processo de venda das consultoras e o processo de cadastrar novas consultoras também no time. Eu fui uma pessoa que, quando eu entrei na Mary Kay, eu nunca tinha provado nenhum produto. E eu entrei porque eu sabia. Então, assim, o como é bom quando a marca, ela transmite confiança, né? Então, eu entrei e fiz um investimento sem saber, sem ter provado um produto, justamente pela confiança que a marca transmite. E eu, tipo, não tinha tantas opções, mas quando eu provei, tipo, nossa, cara, esse produto... Ai, adeus misturinhas, o produto é bom, e aí... E eles fizeram uma mudança de base, faz uns 3, 4 anos, eu acho, que vieram mais tons de pele negra ainda. Então, tipo, veio uma variedade muito grande. Demais. Eu lembro, tipo, não usava tanta maquiagem no comecinho, assim, mas a minha irmã, ela tem mais de 40 anos, e ela usava muito, assim, e aí ela fazia várias misturinhas. Então, é um produto que, tipo, a gente consome, sabe? Tipo, a galera da minha família, do meu ciclo ali, a gente consome porque é um produto que nos atende, nos atendeu quase que pioneiramente, sabe? Sim. E aí, avançando muito na sua jornada e na sua caminhada. Uma vez que você tá trabalhando com essas mulheres e trabalhando com essas profissionais que estão trabalhando essas técnicas de vendas e liderança, você também é líder da sua equipe. Sim. E aí... Como que aconteceu, Dani, da salinha pequena lá que você teve que diminuir porque você não sabia como que ia girar no digital? Como que a sua equipe tá hoje e como que você conseguiu se fortalecer mesmo no Equipe interna? Equipe interna. Hoje a nossa equipe interna, todo mundo pensa que é uma estrutura muito grande, mas hoje a nossa equipe interna, ela é composta de 4 pessoas no total. Caramba, então já vamos mudar toda a pauta. Eu quero saber como que 4 pessoas entregam esse nível de... E na verdade, 2 praticamente entraram faz pouco tempo, né? Então, por um período a gente trabalhou com alguns coprodutores, né? Mas eu e o Bruno, a gente trabalhou mais de 1 ano também sozinho, só eu e ele lançando. Foi um período muito legal também ali da nossa vida, muito tranquilo. A gente trabalhava 100% com lançamento, então a cada 2 meses a gente fazia o lançamento. E a gente não trabalhava com outros cursos nem mentoria, era só lançamento mesmo.
E aí depois entrou esses coprodutores, mas hoje a gente tá somente, né, a nossa equipe interna mesmo, que foi onde a gente veio contratar, social media, a Jaque, né, agora é minha assistente, que tá aqui também, tá filmando, né, então, eu acho que assim, eu sou muito da execução, sabe? Uhum. E sempre quando a gente lança uma ideia, às vezes fica um maluco, né, o Bruno e a Jaque, o Bruno é o meu sócio, ele fica... Meu marido e sócio, né? Ele fica louco, assim, meu Deus, tu inventa umas coisas, assim, pro dia seguinte. Mas como a gente trabalha tudo muito de perto, e como não é, por exemplo, uma empresa que presta serviço pra mim e pra outras várias empresas, e sim uma equipe que é, por mais que pequena, ela é 100% minha, digamos assim, fica muito mais fácil pra você tirar qualquer coisa do papel, porque a comunicação é muito mais fácil, né? Mas as pessoas, elas têm esse pensamento de que... E é onde muita gente erra no mercado digital, na minha opinião, né? Que, por exemplo, você ainda não lucrou, você ainda não teve os seus primeiros resultados, mas você já quer ter uma equipe antes de começar o negócio. Não, porque eu preciso de alguém para editar, porque eu preciso de alguém para isso, para aquilo, tal. E aí, quando eu vou lembrar, esses dias eu ainda postei os meus primeiros vídeos, né? Lá em 2021, pro meu primeiro lançamento. E eu tinha um microfone que não era assim... desse solto, era um fio, né? Então era um fio que eu conectava no celular e tinha 1 metro de distância. E aí minha irmã me gravava 1 metro de distância e tinha que esconder o fio de algum jeito, era horrível, e ela tinha que ficar bem perto. E a gente não sabia editar o vídeo. Então eu tinha que decorar o anúncio, porque eu não sabia fazer uma edição, por exemplo, no CapCut. Entende? De cortar a minha fala. Contínuo. Então eu fazia contínuo. Então eu gravava 20 vezes até o vídeo ficar como a gente queria. E aí quando eu vejo assim esses perrengues, e eu vejo que as pessoas hoje elas querem começar perfeito, e não é começar perfeito, sabe? É tu começar. E meus vídeos eles eram bem amadores, a qualidade era bem ruim, tudo assim. Mas deu certo, porque quando você vende uma verdade, quando você transmite confiança naquilo que você tá fazendo, as coisas dão certo, né? Então eu falo muito isso. Começa, você não precisa de uma social media, você pode entender dos conteúdos. Quando os conteúdos eles são produzidos pela gente, eu acredito que eles saem muito melhor, porque eles saem com a nossa essência, né? Sim. Então, vai lá, bota a cara, faz, enfim, né? Se ficar ruim primeiro, tá tudo bem, faz de novo, sabe? Mas não, as pessoas às vezes elas querem começar por cima, daí, claro, a folha que eles precisam pagar ali dos funcionários e tudo mais ainda não é compatível com o lucro, daí acaba não sendo sustentável. E a gente sabe que o mercado digital é um mercado lucrativo, a gente não tem tanto custo assim quanto numa empresa física, né? Que a gente tem que comprar produto e tudo mais. Mas como as pessoas elas colocam esse tipo de coisa na cabeça, acaba que isso vai empatando. Então, assim, começa no orgânico, começa fazendo movimento, faz uma distribuição de conteúdo para as pessoas começarem a te seguir, te conhecer. Com a produção de conteúdo em dia, os clientes vão chegando ali. E na nossa cabeça é até estereotipado de que eu preciso ter uma equipe de 90 pessoas para que o meu negócio seja bem sucedido. Eu preciso, para eu ser um líder reconhecido no mercado, eu preciso ter, sei lá, 70 mil liderados. E falsamente a gente acredita isso mesmo, né? De que precisam de muitas pessoas, já que com um volume reduzido você consegue atingir um nível de produtividade e entrega que seja compatível com o que a empresa espera, deseja. Né? E aí você vai escalando, né, aos pouquinhos. Você vai melhorando, você vai contratando na medida que você vai vendo necessidade. Porque às vezes quando você ainda não colocou o pé no digital, você vai contratar pessoas que às vezes não é o que você está precisando. Entende? Então, poxa, eu vou contratar um editor de vídeo. Será que é necessário você contratar um editor de vídeo agora? Né? Será que é necessário um gestor de tráfego agora? Será que não dá pra gente estudar um pouquinho e tentar se arriscar e tudo mais, né? E aí é onde a gente tem que cuidar. Porque quando você tá nesse mercado do marketing digital, o que acontece? Você começa a ser bombardeada de anúncios, né? E aí começa a vir aqueles anúncios. Se você não tiver um gestor de tráfego, seu negócio vai ficar no negativo. E aí você começa. Então, assim, eu bloqueio todas essas coisas. Porque, assim, eu não sou Maria Mentoria. Sabe? De tipo, vou comprar mentoria aqui, vou comprar mentoria ali, e depois e aí você não mentorias fazem e falam a mesma coisa e tal. Então eu não sou. Até hoje eu só fiz um curso pra poder atuar no digital. E assim, eu digo que eu fiz o curso e eu abri 3 aulas, porque eu aprendi com esse mentor mais no podcast, que eu fiquei aquele 1 ano ouvindo podcast, lembra? Aprendi com esse mentor mais no podcast do que necessariamente no
no curso ali, né? Então, quando eu fui fazer o curso, eu já tinha todo esse time, só do que eu ouvia deles ali. Eu já entendia que era um pitch, até porque eu venho da área de vendas, né? Então, ficou muito mais fácil pra eu entender. E, enfim, aí eu sou meio contra essa coisa, assim, de tipo, tudo tu tem que comprar um curso, tudo tu tem que entrar numa mentoria. Sim, principalmente se você for comprar só pra ter, viu? Ah, vai comprar, nunca vai acessar? Não vale a pena. Eu sou muito assim do... Eu carrego uma coisa comigo que é, aqui vai ser o teu último curso, entende? Pra resolver esse problema que você tá me trazendo. Talvez a pessoa venha ter outra coisa, do tipo, daqui a pouco alguma coisa relacionada a psicológico, daqui a pouco a maternidade, outras coisas. Mas aqui, desse negócio específico, aqui eu me comprometo contigo que vai ser o último curso que você vai precisar. Não vai precisar investir mais nenhum. É que eu acho que a gente tem que ter um filtro, né, das coisas, senão você sempre vai ficar naquela, não, agora é esse que vai me levar aquilo. Agora é aquele que vai, eu acho que eu ainda não tive sucesso porque eu ainda não tô nesse. Quando, na verdade, o não ter sucesso, ele tá muito mais relacionado a uma falta de execução da própria você pessoa. Não fez, Exatamente. É muito do que você trouxe, né? Tipo, não é perfeito, você não vai começar perfeito mesmo. E interessante que você trouxe a respeito dos podcasts, né? Que você ficou acompanhando. Galera, esse canal aqui está recheado de coisas. A gente vai ter muitos episódios, coisas que vocês vão conseguir aplicar mesmo, sabe? Além da Dani, a gente tá recebendo convidados muito especiais e que já trilharam esse caminho. E nada mais gostoso que a gente aprender com os erros dos nossos amigos e não com os nossos, né? Então, sigam o canal, se inscrevam aqui, ativa o sininho para toda vez que sair um novo episódio, vocês conseguirem acompanhar, porque aqui a gente tem playlists, coisas que vocês vão conseguir já trilhar o que é mais interessante e pertinente para vocês acompanharem e colocar para rodar o negócio, porque muitas das pessoas que nos assistem têm um baita talento, têm um dom, e aí como que você vai começar a monetizar isso e fazer esse tipo de entrega? Você já sabia, por exemplo, que você já tem essa facilidade com as vendas. Em algum momento você pensou em fazer outra coisa ou se aventurar no outro momento? Em outro nicho? Não, eu já saí bem decidida, né, do que eu ia fazer. Porque lá dentro, o que acontecia? Lá dentro do mercado que eu atuava, vinham outras líderes me perguntar diariamente: Dani, como que você faz para ter tanta consultora na tua reunião? Porque na minha eu não consigo trazer, elas não vêm. Dani, como que você faz? Porque parece que você trabalha de uma maneira tão leve. E eu trabalho o dia inteiro, vou atrás de cliente o dia inteiro. E eu não tenho o resultado que você tem. E aí eu percebi que elas vinham muito perguntar e tal. E aí eu não tenho como tá dando toda aquela atenção para aquelas pessoas e ficar gravando áudios ou fazendo ligações, sendo que eu não iria monetizar isso, né? Até porque eu tenho que dar esse tempo para minha equipe, né? E aí a solução que eu encontrei foi, poxa, então eu vou abrir mão de tudo e quem quiser vai estar comigo, vai adquirir os meus cursos e tudo mais para aprender comigo. E hoje eu tenho pessoas que eram da minha equipe e que me contrataram, ou seja, era da minha equipe, tinham a minha liderança de maneira gratuita lá dentro, né? E hoje são minhas alunas e pagam para estar comigo nas minhas mentorias, nos meus cursos. Então, isso reforça muito a tua entrega, né? Porque eu acho que uma pessoa que estivesse lá dentro, que, não, eu não gosto muito da forma que a Dani ensina, ou eu acho que não faz sentido, ela não iria pagar depois para ter esse conhecimento, né? E elas realmente investem. Nossa, isso deve ser gratificante demais, né? Porque, tipo, te valida como profissional, sim, mas te valida como pessoa também. E, tipo, a pessoa ter realmente esse interesse de se ter por perto, de ver você como um motor mesmo pra fazer o negócio dela girar, a carreira dela. É igual quando eu vejo as alunas no gratuito lá no YouTube, né? Que toda quarta eu faço uma aula gratuita lá. E aí eu falo, nossa, por que você tá aqui, né? Você tem todo o conteúdo, né? Que você já pagou, já investiu. Não, porque quando você abre, eu quero assistir, porque sempre sai alguma coisa, algum insight diferente, né? A gente sempre pega ali alguma coisa. Ai, que legal, né? É bom mesmo. Eu, quando vou assistir live, assim, porque eu acompanho muito, né? Aqui na Eduz, além de atuar aqui no Eduzcast, eu também sou gerente de contas. Então, eu entro em várias lives, assim, eu sempre vou anotando, porque eu tiro muitos insights a respeito de como tá o mercado, nichos diferentes. E uma coisa que você trouxe no começo do nosso papo é que quando você entrou no digital, você tava como lançadora. Você tava lançando a cada 2 meses. Quando que você sentiu que você... Tipo, beleza, andei no rasinho, vou me aprofundar. Quando que você pensou, tipo, vou aumentar a minha esteira e vou pensar em outras possibilidades? A gente vai observando a necessidade, né, das próprias consultoras
para compor. Então, a gente vai criando um produto, criando as imersões, fazendo os movimentos. Não foi por uma necessidade financeira, digamos assim. Eu acho que foi mais por poxa, falta isso. Elas me pedem isso. E eu tenho, né? Por exemplo, a nossa mentoria de liderança mesmo, que é só para diretoras, a gente lançou em junho do ano passado. Então faz pouco tempo, se parar pra analisar, né? Porque a gente ficou, nossa, será? Vai ser trabalhoso? Porque eu, particularmente, tem gente que bota, assim, um bicho assim, meu Deus. O lançamento é horrível, é cansativo. Pra mim, o lançamento é maravilhoso. Eu amo o lançamento. Porque eu acho que você vai ali, você grava os anúncios, faz a captação, faz aquele evento ali, 3, 4 dias, vende e já era. Né? A gente tem muito resultado naquele tsunami que a gente faz logo nas primeiras horas ali, as nossas vendas ali, 90% vem nas primeiras horas, né? Então, aí tu faz, já colhe aquele resultado, não tem aquele estresse, né? Mas aí a gente foi sentindo, poxa, elas precisam de algo mais de perto. E aí essa questão de diretoras, eu não conseguiria fazer um curso, ia ficar muito vago, porque cada diretora tá em um momento. Então eu falei, não, precisa ser uma mentoria, precisa ser algo que eu encontro pelo menos uma vez com ela no 1-a-1 para entender o processo dela, onde ela tá, e eu posso dar o primeiro direcionamento. Aí a gente lançou no ano passado e assim, já esperou todas as expectativas, né? Foi maravilhoso. A sua mentoria é o manual? Não, o manual da iniciação, a gente tem o manual da iniciação, que ele é um curso de recrutamento. Então, ele é para uma pessoa que tá do zero. Eu entrei como consultora, mas eu também quero ser diretora. Ah, legal. Então, ela entra nesse curso para aprender as técnicas de recrutamento, gatilhos mentais, persuasão, tudo que ela vai utilizar para conseguir captar uma consultora pro time dela. Depois, a gente tem o manual da venda, que ele é um curso só para venda de cosméticos, onde ela vai entender de acordo com a realidade da vida dela. Então, eu não trago assim, você vai vender dessa forma. Não, lá tem mais de 20 estratégias de venda, onde ela vai entender, de acordo com a realidade dela. Tenho tempo, não tenho? Meu ciclo tem mais poder aquisitivo, não tem? Dependendo da idade, da condição dela ali, da realidade dela, ela vai escolher as estratégias que encaixam mais para ela. Então, não é ali algo fixo, né? E é um curso muito legal, ele é bem dinâmico, a gente também tem aulas ao vivo uma vez por mês nele. E aí a mentoria é o Magna, né? Que é a mentoria só para diretoras mesmo, só para quem já está no patamar da liderança. Ah, que máximo! É bom que, tipo, na sua esteira você consegue pegar da mãozinha desde o começo e acompanhar o avanço delas. Exatamente. Ai, que incrível! E tenho muitas alunas hoje dentro do Magna que entraram no zero no manual da iniciação, se tornaram diretoras dentro do manual da iniciação e agora estão dentro do Magna na mentoria e já ganharam viagens, enfim, bem legal. Nossa, que incrível! E o quanto a Eduz acredita muito em reconhecimento, em jornadas de reconhecimento. E os nossos produtores, eles recebem a plaquinha Black, Katana no Seven, que é um momento pra gente que é incrível, placa Golden e tudo mais. A gente acredita muito no reconhecimento. Tem gente que super celebra as comemorações, mas tem gente que tá tão imersa no processo que vai deixando um pouco de lado, né? Você comemorar as conquistas, um marco importante. A gente entende que é muito além do faturamento, são as dores do processo e o quanto você se desprendeu para fazer com que aquilo acontecesse. E aí, você como especialista em liderança, que fala com outras líderes, o quanto você acha que é importante, até na construção de um produto, ou para quem está querendo começar no digital, já pensar na jornada do seu cliente, do seu aluno, se for um curso, para que o produto tenha sucesso? Você acha que é uma chave do sucesso, talvez? Em relação a reconhecimento, reconhecer. Já entender, tipo, olha, a importância da jornada para esses alunos e tudo mais. Eu até vim pensando sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas falam de reconhecimento e elas acham que está muito relacionado ao aluno ganhar algo necessariamente, né? Mas às vezes você consegue, a partir do pertencimento, já agregar com o reconhecimento. Por exemplo, dentro do manual da iniciação, a gente tem 2 grupos. Um que tem menos de 10, para quem tem menos de 10 consultoras no time, e um para quem tem mais de 10. Porque 10 é quando ela alcança 10 consultoras, por exemplo, é quando ela consegue mandar uma carta para a empresa dizendo: eu quero agora entrar numa qualificação para ser uma diretora.
né? Então, é um processo ali que ela entra, que ela vai ter 4 meses para bater uma meta. Então, quando elas fecham 10 consultoras ativas nesse grupo, aí é feito todo um AUE, né? E aí, a meta delas vou fechar 10 para que eu possa migrar de grupo, para que eu vá já para um ambiente onde já tem outras líderes e tudo mais. Então, a gente faz esse pertencimento, aí para que elas saiam de um grupo para o outro, elas precisam mandar lá, né? Gente, cheguei, fechei minha meta, agora eu tô indo para outro grupo, amei estar aqui, que todas também possam. Então, esse movimento já gera um reconhecimento, mas muitas vezes a gente também faz. A gente tem um colar que é um imã, né? Que é o ícone da nossa comunidade é o magnetismo, assim, né? Então a gente usa o imã como ícone. E aí, às vezes, a gente faz movimentos. Quem mais recrutar nessa semana vai ganhar algo, né? Mas dentro do Magna é onde a gente aplica com mais força essa questão de presentes e tudo mais. Até a gente. Todo ano elas podem ganhar uma viagem da empresa. E ano passado elas estenderam mais 3 dias com a gente na Costa do Sauípe. Então, elas ganharam a viagem da empresa, saíram da viagem da empresa e depois foram para uma casa onde só tinha as mentoradas do Magna com a gente. E esse ano a gente vai fazer a mesma coisa na costa, em Porto de Galinhas. Ai, que legal! Bem legal. E aí, onde vai, opa, o que tá acontecendo? Onde é que elas estão? Porque as outras que ganharam a viagem e estão voltando para casa, ficam, onde elas estão que eu não tô? Por que eu não tô nessa casa? E é importantíssimo você ter por perto quem tá jogando o mesmo game que você, né? Então, essa separação do número de consultoras, eu acho que é uma bela sacada mesmo. Porque são dores diferentes, né? Conforme você vai... Não, as perguntas não casam ali dentro daquele grupo, entende? Porque é um nível de maturidade diferente também. Ai, que legal! E aí, Dani, só pra... Felizmente a gente tá se encaminhando pro final, mas é só pra, pra eu ter um pouco de noção e até pra galera de casa entender um pouco sobre o mercado, né, em relação à liderança mesmo, e especificamente para mulheres. O quanto você acredita que as mulheres, elas podem se fortalecer? Eu acredito que, a comunidade é um belo recurso, mas para quem tá pensando em construir o seu produto. E aí, sei lá, a galera que tá em casa aqui não tem produto nenhum. Vou começar agora no digital. O que você acha, se você tiver uma dica pra galera de casa, como que eles podem, sei lá, se fortalecer para colocar isso em prática, sabe? O que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser analisado primeiro. Uma dica mesmo. Eu acho que a mulher por si só, ela... Não que os homens não possam ser bons líderes, né? Mas o bom da mulher é que normalmente ela age com coração, né? Ela tem uma liderança mais com coração. E aí ela agregando toda a técnica, né? Ela vai conseguir encontrar um equilíbrio. Porque também só com o coração, às vezes, você acaba entregando mais do que você deve, né? Trazendo a pessoa muito pra perto, criando um relacionamento mais íntimo do que deve ser. A gente tem que entender, ter esse feeling da distância do aluno, né? Que precisa ter, que a gente é uma mentora, pra não confundir, porque mulheres tendem a confundir isso, né? O homem, ele é mais racional, a mulher, ela é mais emocional. Então, quando você tá ali, você se envolve às vezes tanto com aquela aluna, tanto com aquela mentorada, que às vezes você mistura um pouco ali a relação. Gera uma simbiose ali, aí as dores passam a ser suas. Então, assim, eu acredito muito que você tá entrando no mercado, estuda sobre esse mercado, estuda sobre liderança, porque isso que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. O digital, às vezes as pessoas acham que é só vender um curso. Mas quanto mais você tiver a técnica também de um bom líder, você agir como um bom líder, pensar nos seus liderados, mais pessoas você vai conseguir pro seu lado, né? Porque dentro do digital é muito vendida aquela coisa de venda no automático. Muita gente que vem, eles têm essa sensação. Porque eu vou botar um e-book para rodar e eu vou ficar milionário, né? Muita gente tem isso na cabeça. Só que não, quando você aplica a liderança mesmo, passa a se envolver com as pessoas, passa a se importar com aquilo que está acontecendo, poxa, como é que eu vou construir? Como que eu deixo esse ambiente melhor? Como que eu posso melhorar para ela ter mais resultado? Isso vai melhorar muito todo o teu processo de atrair novas pessoas. E claro, sempre aliar. Poxa, você está com uma aluna, você está com 2 alunas, ativa o pertencimento ali, faz com que outras pessoas entendam que, poxa, se eu não estou ali, eu estou perdendo. Entende? Que aí você vai acelerar muito mais ali a venda dos teus infoprodutos, das tuas mentorias, enfim.
Vocês anotaram, né, gente? É isso. E você acha que, então, essa é a maneira de se destacar no mercado? Porque a gente sabe, né? O digital, ele é um mercado muito próspero. A gente não tem nem como comparar no mercado tradicional. Mas muitos gurus da internet falam que o digital acabou, o mercado já era, tá saturado. E independente saturado ou não, a gente precisa de meios para se destacar em tudo que a gente faz. A gente precisa ser diferencial. Porque as pessoas falam muito do mercado digital para você trabalhar no nicho de mercado digital. Só que existem muitos nichos. Eu tenho uma conhecida que vende curso para corrida. Então, como que uma pessoa ensina no digital, outra pessoa a correr? Exato. E ela vende, entende? Sim. Então, assim, tem muitos nichos. Por exemplo, o meu nicho não é voltado para o digital. É um nicho voltado para cosméticos. Outra pessoa vai ser um nicho voltado para psicologia. Entende? Então, o problema de muitas pessoas é que elas pensam, vou entrar no digital, mas eu vou entrar para vender curso de marketing digital. Curso de vender Porque curso. você já não vende algo que você já tem expertise. Que você já tem uma experiência, que você já atuou, entende? Às vezes é uma pessoa que vem da tecnologia, pode trazer algo assim. Enfim, a gente vê tanta coisa no digital, é vendido tanta coisa. Eu, por exemplo, poxa, tô indo viajar pra Europa. Eu compro e-book pra saber de roteiro. Então, às vezes, você é muito boa em alguma coisa, uma organização financeira, algo assim, que você pode monetizar isso. Não necessariamente trabalhar no digital. E mesmo que seja no digital, eu não acredito que seja saturado. Porque o que vai vender não é o teu nicho. O que vai vender é você. Sim. Se você for alguém no qual as pessoas querem ouvir, você vai vender. A pessoa compra do outro, compra de você também. Sim. Eu consumo muito, não tem nem o que falar. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença. E aí eu queria fazer uma última pergunta. Pra galera que ainda tá em dúvida depois de todo esse nosso papo, mas sobre a transição de carreira. Se você tem uma dica pra galera que tá querendo. A gente começou nessa pauta, né? Eu queria encerrar com isso também, porque às vezes é isso que falta pra virar a chave da galera que tá em casa agora é sério, vou fazer a transição de carreira. Como que a Dani pode me dar uma dica, já que ela já esteve nesse lugar, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que queimar ali algumas crenças que ela tem. Porque muitas vezes ela tá ali no mercado, vamos supor, ganhando 5, ganhando 10 mil. E aí, quando ela vê os resultados do digital, 100 mil, 200 mil, ela acha que, nossa, eu nunca vou alcançar isso. Isso não é pra mim. E aí, isso não é pra mim, ou parece que é impossível, às vezes faz ela não migrar, né? Faz ela ficar ali naquela segurança dela, daquele 5, daquele 10 e tudo mais. Então, a primeira coisa é, existe isso. Muitas pessoas saíram do zero e conquistaram isso. E o mercado digital, ele assim, por mais que você saia do teu trabalho para fazer 20 mil, 30 mil no mercado digital, você vai fazer de uma maneira muito mais leve, do teu jeito. Enfim, uma pessoa que fatura 30, 50, ela não tem uma agenda pesada, digamos assim, é uma agenda leve, né? Claro que quando a gente começa a escalar, começa a vir mais responsabilidades, tem que contratar e tudo mais. Mas, então a primeira coisa é, acredita que você pode, né? Acredita que é pra você. Se você trabalha em algo que você possa ir migrando aos poucos, né? Que é o trabalho depois do trabalho, poxa, trabalha, chega em casa, se dedica também àquele teu projeto do digital. E quando você começar a ver os primeiros frutos, vai fazendo essa migração, né? Pede para trabalhar menos, se for um trabalho fixo. Se você já tem algo que é seu, vai trabalhando menos, atendendo menos pessoas, para ir migrando aos poucos. Eu tive várias colegas que fizeram isso, deu super certo. E se tiver que optar, aí vai ter que acreditar mesmo, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter um ato de coragem para que as coisas aconteçam. Acho que o mundo é das pessoas ousadas. E eu sempre falo que a vida ela é uma só, né? Então, você vai ficar o tempo inteiro aqui falando com medo. E se tivesse acontecido? E se eu fosse? Será que teria dado certo? E tudo mais. Então, vai lá. E se não der certo, a gente recomeça em outro lugar. Mas eu acho muito difícil, porque uma vez que a gente se dedica a estudar, a fazer tudo ali que precisa ser feito para executar, botar para rodar, as coisas acontecem. Ouviram, né, galera? Vivam! Aproveitem isso. A Eduz também tem um ecossistema de produtos que pode te ajudar a começar no digital. Então, se você ainda não tem cadastro no nosso site, tá aqui na descrição desse vídeo também, para que você consiga colocar esse seu projeto, o seu sonho para rodar. E a gente agradece muito a presença da Dani. Eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. E foi um prazer também. Queria agradecer vocês que ficaram até aqui com a gente. E a gente se vê!